Afinal de contas, tem favela nos Estados Unidos ou não tem? Tem gente morando na rua ou não tem? É um problema grave ou não é? Tá rolando um certo bate-boca aí na internet, então eu vou levar vocês lá para vocês verem exatamente o que tem, o que não tem, e aí vocês fazem o seu próprio julgamento. Eu vou também tentar achar uma pessoa que esteja disposta a contar a sua história, pessoal. Uma pessoa que mora na rua aqui nos Estados Unidos, que esteja disposta a contar a sua história, pra gente entender, né? Porque a pergunta é sempre aquela, pô, como que pode? As pessoas, elas imigram aqui para os Estados Unidos, porque aqui tem trabalho, e aqui você consegue viver com dignidade. Então como é que pode uma pessoa que nasceu aqui, que é americano, que tem passaporte americano, que fala inglês, não consegue ter um lugar para morar? É difícil de entender pra gente, né? Eu vou explicar um pouco para vocês aqui no caminho, mas vamos ver se a gente acha alguém para realmente contar a sua história. That's all bullshit. You tell those people that think that 90% of these people are using dope, using drugs, that's a lie. Deixa eu situar vocês antes da gente chegar lá. Aqui estamos em São Francisco, na Califórnia. Não estamos num estado pobre, numa região pobre, estamos no estado mais rico dos Estados Unidos. A região de São Francisco aqui, com 7 milhões de pessoas, tem o PIB maior do que o da Argentina inteira, com 44 milhões de pessoas. Isso porque aqui estão algumas das maiores empresas do mundo. Aqui está a sede da Apple, por exemplo, que é a maior empresa do mundo. É a sede da Google, do Airbnb, da Visa, da Oracle, da Intel, do Facebook, da Gap, da Levi's, da Chevron, do Twitter. Uma infinidade de empresas de tecnologia tem sede aqui na região metropolitana de São Francisco. Então o problema aqui não é a escassez de recursos. O problema aqui é bem mais complexo. Existe um problema com drogas muito sério aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior consumidor de quase todas as drogas ilícitas que existem aí no mundo. E como é de se esperar, isso acaba destruindo a vida de muitas pessoas. Esse é o centro de São Francisco, indo em direção à região do Tenderloin, que é considerada a região mais perigosa aqui da cidade e com a maior concentração de moradores de rua também. Reparem como já começa a aparecer país de terceiro mundo aqui nessa região. E a incoerência é que São Francisco é a cidade com a maior renda familiar de todos os Estados Unidos e ao mesmo tempo a segunda cidade com o maior número de moradores de rua, atrás apenas de Nova York, que é uma cidade muito maior, né? Olha isso, pessoal. Olha aqui à direita. Pessoas literalmente morando no meio da rua. Instala sua barraquinha aí e mora aí junto com outras pessoas na mesma situação. Por que acontece isso? De acordo com os últimos estudos, cerca de 40% dos moradores de rua aqui de São Francisco têm ou tiveram problemas recentes com alcoolismo e vício em drogas. No ano passado, 650 pessoas morreram de overdose aqui em São Francisco. A maioria delas por overdose de fentanil, que é um opioide 100 vezes mais potente que a morfina e utilizado pelos médicos para tratar pacientes com dores extremas, principalmente no pós-operatório. Reparem aí nessas pessoas. Isso é no meio da manhã e as pessoas estão aí nessa vibe que vocês estão vendo. Olha aí.
Um outro fator que contribui para essa alta concentração de moradores de rua aqui em São Francisco é o fato de que o governo de São Francisco e o governo da Califórnia, no geral, têm historicamente sido governos bem progressistas que acabaram criando leis e muitos programas sociais que ajudam as pessoas nessa situação, dando dinheiro. Por exemplo, aqui em São Francisco, um morador de rua ganha $520 por mês do governo. Então esses programas não só acabam atraindo moradores de rua de outras regiões para vir para cá, como acaba criando também uma zona de conforto que ajuda a perpetuar esse problema. Outro motivo que, segundo os estudos, também leva muita gente a morar na rua são os problemas familiares e mentais. Tem também aqui nos Estados Unidos a questão dos veteranos de guerra, que a gente nem está muito ligado no Brasil, porque o Brasil não se envolve em guerras. Mas os Estados Unidos sim estão envolvidos em vários confrontos militares aí ao redor do mundo. Então os seus militares muitas vezes passam aí anos em regiões de guerra, vendo coisas horríveis, né, pessoal? Imagine você numa região afastada da sua família, dando tiro, vendo gente morrer, vendo seus amigos morrer, vendo coisas horríveis por anos, e depois você ter que voltar para o seu país e ir trabalhar no McDonald's ou ir trabalhar num supermercado e se comportar como uma pessoa normal. Isso daí é muito difícil, né? Essa readaptação é muito difícil. Isso é um problema grave aqui, e é bem comum você encontrar na rua assim militares aposentados, né? Pessoas com uma plaquinha assim dizendo que é um veterano de guerra pedindo esmola e já na situação de ser morador de rua. Então esse também é um problema grave que acontece aqui nos Estados Unidos. Outro fator também citado em vários estudos como agravante por problema é o fator habitacional. O que acontece é que aqui na região de São Francisco, como todas essas empresas de tecnologia se mudaram para cá, isso elevou muito o custo de vida, porque essas empresas precisam de profissionais muito qualificados, e profissionais muito qualificados ganham bem e querem morar próximo ao seu trabalho. Então isso começa a gerar uma demanda muito alta por imóveis nessa região. E como vocês sabem, né, a lei da oferta e da procura, quando a demanda por algo é muito alta, o preço sobe. Então com certeza fica mais difícil para quem ganha menos morar em determinadas regiões. Para vocês terem uma ideia, na maioria dos bairros aqui de São Francisco, um apartamentozinho de 2 quartos não sai por menos de $4.000. Enquanto o salário mínimo da Califórnia é de $15 a hora. Então se você trabalha aí 8 horas por dia, 5 dias por semana, você vai tirar bruto aí por mês mais ou menos uns $2.500. E em cima disso vai ter que pagar imposto de renda. Então, se são 2 pessoas ganhando salário mínimo, só pagar o aluguel já consumiria praticamente todo o seu salário. Então essas pessoas têm que morar mais longe para conseguir achar um aluguel mais barato. E muitas vezes o pessoal perde o emprego e acaba indo morar num trailer. As pessoas que trabalham, não têm problemas com drogas, nem problemas mentais, geralmente elas não acabam na rua, elas acabam num trailer. Eu vou cruzar a ponte aqui em direção à região de Oakland. Vou mostrar para vocês um acampamento de pessoas morando em trailers, antes de mostrar uma situação mais barra pesada que tem por lá também. Esse é um acampamento de trailer, situação muito comum aqui nos Estados Unidos. E esse sim é um problema relacionado, na minha opinião, com o alto custo habitacional das grandes cidades. Essas são pessoas com problemas financeiros que já não conseguem bancar mais uma casa ou um apartamento, então compram um trailer velho como esse, né?
e vem morar aqui num desses estacionamentos. Quem não consegue nem bancar o trailer, mora dentro do próprio carro ou dentro de uma dessas vans, como vocês veem aqui. Alguns banheiros químicos, né, colocados pela prefeitura aqui para essas pessoas. E eles vêm para cá, nessa região onde tem outras pessoas na mesma situação. Essas pessoas aqui ainda trabalham na sua grande maioria, não são como os moradores de rua lá na barraquinha. Na maior parte dos casos, essas pessoas aqui ainda têm um trabalho o dia inteiro e no final do dia vem para cá. Mas e favelão? Favelão mesmo, com barraco. Tem ou não tem? Vamos lá ver. Olha aqui, ó, pessoal. Se isso daqui não é um favelão bem estilo terceiro mundo mesmo. A diferença é o tamanho, né? Isso aqui é muito menor do que no Brasil, com certeza. Porque aqui nos Estados Unidos, a legislação para você construir é muito rígida. E esses barracos aqui com certeza estão construídos ilegalmente. Então o governo não vai demorar muito para vir aqui e retirar tudo isso daqui. Mas que existe, existe. Tá aí a prova. Gente morando embaixo da ponte nos Estados Unidos. Tem ou não tem? Olha aí. Toda essa área aqui era um antigo depósito de entulho. As pessoas iam aqui para se livrar de coisas que não queriam mais, como carros velhos, móveis velhos, coisas que não tem onde jogar fora, elas iam jogar aqui. E isso acabou virando uma comunidade de pessoas desabrigadas. As pessoas que não tinham onde morar começaram a se juntar para morar aqui. Então vocês veem, algumas moram nesses trailers, outras moram em carros abandonados, e ali dentro também tem uns barracos improvisados. Então acabou se formando uma pequena comunidade aqui nessa área. Essa aqui é a entrada da comunidade. Dá uma olhada nas paredes aí. Quanto entulho jogado aqui no chão. Vamos ver como que é lá dentro. Olha a placa que eles colocaram aí. Olha quanto lixo no chão, misturado com esgoto. Sofás velhos aqui, bastante mofo já, tudo molhado. Aqui uma churrasqueira improvisada, um grill. A minha conclusão seria de que tem pobreza sim aqui nos Estados Unidos. Tem muito morador de rua. Uma pessoa ali trabalhando com alguma coisa. Mas os motivos são bem diferentes do Brasil. Uma favela no Brasil geralmente são de famílias, pessoas que trabalham, gente que tem vida social, que tem saúde mental, que não usa drogas na sua grande maioria, e que moram numa favela porque no Brasil a gente tem dificuldades econômicas muito grandes. Esse aqui é um país onde você tem todas as oportunidades. Se você se encontra numa situação como essa, num país como esse, geralmente é porque alguma coisa está muito errada e eles não gostam que você fale que as pessoas que moram nessa situação têm problema com álcool e com drogas.
mas as evidências são claras. Eu quero que vocês escutem a história de vida desse homem aqui, pessoal, e depois comentem o que vocês acharam. We started feeding people out of my house, and then me and my wife ended up separated, and I ended up in the streets. That was about 15 years ago. I ended up down here. I was the first one down here. The police ran me out of here, and then I got sick from being down here and all this stuff. See, these people get sick. You get sick from not from the COVID, not from none of that. It's from the garbage that people come dump. These aren't the people that's dumping this stuff. Trucks are coming here, loads coming here, and dumping stuff here. And so the rat problem that we have are from people that are dumping. So I had a tent down here for a long time, and then just about a couple of months ago, they moved me into my apartment. I could live on the street, I could survive on the street, but I don't belong on the street. None of us belong on the street. A lot of these people on the street are productive members of society. Doctors, lawyers, dentists, secretaries, construction workers, electricians, plumbers, mechanics. All these people here have a trade, and they've been pushed out by these dot-commers. Because they're unstable, these guys come in here, they build these places, and now a studio costs $3 grand. A studio? Come on, who pays $3 grand for a studio? A studio costs $3 grand, so that's what happens. Project Dignity and BACS is a good program to hang with. And these programs will help you get out of here. As long as you stay focused, as long as you stay on their backs, they're gonna help you get out of here. And I stayed on them, and I stayed on them. I didn't want to survive, and I didn't want to live here. I didn't want to die here. I didn't want to die on the streets. Project Dignity got me into a program called Safer Ground. Safer Ground put me in a Days Inn out there in East Oakland. I stayed out there for like 4 months. Then my housing came through. BACS helped me with housing and get into the program. City basically paid for my first, last, and deposit. My rent is $276 a month. That's all bullshit. You tell those people that think that 90% of these people are using dope, using drugs, that's a lie. Yeah, it's not. In this lifetime, they were pushed to the streets. These people wasn't addicts. These people didn't use drugs. Some of these people worked in the city. Some of these people worked with the councilman. Some of these, you have no idea how much education is out here on the street. So they could miss me with that bullshit about the drugs and all that shit. That shit's a lie. All that shit's a lie. Don't believe the hype. It's not true. It's not true at all. Getting paid $3,000 for a studio. Most of these people were raised here. Most of these people were born here. They shouldn't have to leave where they want to be. I shouldn't have to leave and go to Denver. I'm from Ohio. It's way cheaper in Ohio than it is here. But I love California. I love California. I love Oakland, California more than anything. So why should I have to leave? It's not fair. I just want to say something. To all you rich people that have money, we're the poor people that need to make you rich. So you really need to do something about us that are out here in the streets, because without us, you don't get no money. You're gonna go bankrupt because you don't have that poor person working into your warehouses and creating that money for you. So you better really think about we all need each other and start doing this thing the right way, because without the poor people, you can't survive. And that's reality, and that's common sense.